começando o CTcast, podcast Cultura e Teologia. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do CTcast, podcast Cultura e Teologia. Esse é o nosso episódio número 12 e hoje nós vamos falar sobre hermenêutica fácil e descomplicada. Eu sou o pastor Valmir Nascimento e aqui comigo meu amigo Jonas Mendes. Professor Valmir, tudo bem? Voltamos, né? Voltamos. E agora com força total, hein? Falando sobre um assunto muito importante e relevante para todos aqueles que amam a palavra de Deus, né? Perfeito. E hoje nós estamos aqui em uma casa, antes de nós apresentarmos o nosso convidado, estamos hoje na Fakes. Na Fakes, exatamente. Esse episódio patrocinado pela nossa faculdade de Cuiabá, Faculdades Integradas Cantares de Salomão. Que tem contribuído aí, né, com a educação aqui de Cuiabá, região. Então, você que deseja ter uma formação teológica boa, vem para Fakes, vamos estudar com a gente. Muito bem, e agora apresentando o nosso convidado, amigo de longa data, pastor Esdras Costa Bento, professor, mestre, doutor em teologia e, sobretudo, um grande amigo. Pastor Esdras, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui novamente em Cuiabá, hein? Já tinha algum tempo. Muito obrigado, querido amigo pastor Valmir, muito obrigado, Jonas. É uma felicidade poder compartilhar com vocês desse momento, com todo o público de vocês, cultura e teologia. Então, obviamente que me sinto bem como aqui se fosse a minha própria casa. Estou feliz de estar aqui com vocês. E você já tem algum tempo que vem aqui em Cuiabá? Cuiabá é uma segunda casa espiritual para mim. Tive o privilégio de vir aqui há alguns anos, pregar a palavra, ensinar a palavra, participar de conferências, participar de congressos de escola bíblica dominical e fiz uma amizade muito boa com todos os pastores. Os pastores sempre me receberam aqui de bom grado e foi realmente uma alegria conhecer esse povo. E daqui de Cuiabá eu saí, desde que o pastor Sebastião falou para os irmãos que eu tive um problema sério quando eu vim aqui da hermenêutica, porque eu deixei passar na apostila, que eu estava usando na Escola Bíblica de Obreiros, a interpretação de Deuteronômio 22, não usará o homem roupa de mulher e não usará a mulher roupa de homem, que é abominação ao Senhor. E quando eu olhei, meu Deus, eu mandei esse texto aqui, como é que eu vou falar isso da igreja de Cuiabá? Aí eu orei e falei, Senhor, não vou ser covarde, eu vou dar a exegese do texto. E fiquei realmente apreensivo por saber qual seria a recepção da comunidade, principalmente como os obreiros iriam reagir à exegese de Deuteronômio, um texto que a gente sabe, tradicionalmente nas Assembleias de Deus, tem sido um dos carros-chefe da ortodoxia, dos costumes assembleianos. E eu pedi graças ao Senhor, falei, não posso agora não ensinar. Aí fui e expliquei o texto. Sim. E fiquei apreensivo. Aí quando eu terminei a matéria, o pastor Sebastião se colocou de pé e falou, irmãos, recomendo que os irmãos chamem o irmão Esdras para pregar, para ensinar aqui em Cuiabá. E aí eu não parei mais de vir a Cuiabá. Teve anos que eu vinha de 4 a 5 vezes em Cuiabá, fui em Sinop, fui no interior. E as portas se abriram. Se abriram naquele dia e desde então fizemos essa boa amizade. Talvez algumas pessoas não saibam, a gente se conhece desde o período do blog, né? Já tem tempo. Se nós fizermos uma análise histórica e já vai para quase 20 anos. 20 anos. Que nós nos acompanhamos. Foi isso, nós conversamos e falamos, vamos fazer uma associação de blog e tal, aquela coisa. E surgiu. Exato. Muito bem. Pastor Esdras já tem aí uma caminhada na área de teologia como professor, mestre, doutor em teologia, em várias áreas, mas a hermenêutica é aquilo que mais pulsa no coração. É o que me move, Isso, na verdade, para servir até meio de orientação para os nossos irmãos, não tenham medo de hermenêutica. Nós sabemos que é uma disciplina difícil, porque você realmente precisa de um bom preparo para você poder ensinar. Mas quando eu comecei a ensinar hermenêutica, foi porque ninguém queria dar seminário
na Refidim. Ainda era o IBADES, que era o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Joinville, e eu recentemente chegado a Joinville queria dar aula, mas não tinha espaço para mim porque já estava tudo preenchido. E hermenêutica não apareceu nenhum professor que se candidasse. Então eles fizeram um teste. Vamos dar aí essa disciplina para esse carioca. E eu, como um homem valente, como nordestino valente, né, aceitei o desafio. Só que para esse desafio eu tive que retomar algumas coisas. Que seja, por exemplo, eu não aprendi hermenêutica no IBP, no Instituto Bíblico Pentecostal, em 89, quando eu estudei. Eu saí de lá do IBP, não aprendi hermenêutica e não conheço pessoas que tenham realmente aprendido hermenêutica dentro dos seminários. De fato, aprendido. Então, tive que fazer qual papel? Eu estudei hermenêutica. Li muito hermenêutica, e isso foi em 94. Comecei a ler muita hermenêutica. E o que eu comecei a fazer? Escrevia as aulas de hermenêutica para dar as aulas aos alunos. Então eu vi o ambiente dos alunos e percebi que eles tinham algumas carências. Por exemplo, não havia uma introdução à teologia. Aí o que eu fiz? Coloquei no meu livro de hermenêutica uma introdução em teologia, explicando o que é a teologia, como é que o teólogo se identifica com a atividade hermenêutica e por que na Grécia os poetas eram chamados de hermeneuta. Porque o filósofo era chamado de hermeneuta. Aí eu comecei a organizar isso no primeiro capítulo para dar aula explicando o papel da teologia e como a hermenêutica se encaixa nele. Foi aí que eu criei aquele edifício chamado teologia, que eu falei, teologia exegética, teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática e teologia prática, inserindo a hermenêutica no primeiro andar da teologia exegética. Foi a minha primeira aula. Ali já tinha não que o conteúdo fosse inovador, mas a apresentação para um livro de hermenêutica já era diferente, mas era a necessidade da igreja ali. Então, eu fui estudando para poder ensinar. Lembrando do texto de Esdras, né? Que Esdras colocou o seu coração para estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar. Foi exatamente isso que eu fiz. E diante desse processo, os alunos foram gostando de hermenêutica, eu fui percebendo que estava indo para o caminho certo, e aí, no final das contas, saiu o Hermenêutica Fácil e Descomplicada, que é uma obra que eu atribuo ao começo lá em Joinville. Eu escrevi a obra em Joinville. Então, eu comecei em 94, eu tinha 24 anos, em 95 eu já tinha terminado o livro, aí fui fazer no CTO uma especialização em hermenêutica, hoje é a Faculdade Luterana, que ela é uma faculdade petista, né? E ali eu tive o privilégio de entrar em contato com os autores alemães. E foi ali que eu comecei a conhecer Bultmann, foi ali que eu comecei a conhecer o Tillich, e assim, o Eberhard Nessler, e toda aquela gama de autores alemães da hermenêutica, estudando ali com hoje, que é o tradutor da nova versão transformadora, o Stefan Friedrich Kirchner, que foi ali meu professor de hermenêutica. Quer dizer, eu já dava hermenêutica, mas fui sentar para verificar se o que eu estava ensinando e o que eu tinha aprendido tinha realmente fundamento. E aí eu fui estudar essa disciplina de hermenêutica e exegese com Frederico Kirchner, que é um dos mais capacitados especialistas dentro dessa... E com os conselhos maravilhosos que ele deu, eu percebi que eu estava no caminho certo. Estando no caminho certo, eu enviei o trabalho para a CPAD e a CPAD publicou no ano de 2000. E eu queria perguntar, publicação 2000? 2000. 2000. Em 2000 a CPAD publicou a obra. Essa obra, 25 anos faz agora. 25 anos e ela continua sendo impressa, continua sendo vendida, continua sendo estudada, e eu agradeço a Deus por isso, porque, afinal de contas, nós temos obras
principalmente entre nós pentecostais, e também aqui no Brasil, que tem um período curto. Sim. Tem obras aí que... Do momento. Depois de 2 a 3 anos, a editora não publica mais. E o Hermenêutica já passou da 25ª tiragem, e graças a Deus foi o livro que Deus me abençoou, que eu tive a oportunidade, que a CPAD, graças a Deus, sempre pagou muito bem, né, os seus autores. Eu tive o privilégio de comprar um terreninho ainda com a idade, com direitos autorais. Foi tive a oportunidade de comprar uma bicicletinha para as crianças, que a CPAD ela é muito justa nessa questão aí e é como ela imprimiu bastante, e o valor era pago em cima do preço da capa, né? Então, para mim, foi uma bênção. Então, minha vida foi abençoada pela hermenêutica, que começou com um espaço que ninguém queria. Que coisa, né? Então, é aquilo... A necessidade. E aí, minha orientação. Se você viu uma porta aberta, ninguém entrou, é para você entrar. E não pode ter medo de entrar. Se eu tivesse recusado, eu também não entendo de hermenêutica, o que eu ia fazer? Não, mas eu também não entendia de hermenêutica, como os outros professores não entendiam. Mas eu assumi o compromisso de estudar para poder ensinar e me aperfeiçoar. E de lá, então, eu não parei mais, porque aí eu fui estudar ainda em Joinville, na Univille, eu fui fazer filosofia da história. E lá na filosofia da história, o professor Alexandre Carrasco, que era um orientando da Marilene Chauí, na USP, eu pedi a ele, me recomenda umas obras de hermenêutica, que eu gosto de hermenêutica. E a primeira coisa que ele falou, você não pode dizer que conhece hermenêutica sem ter lido Ser e Tempo de Heidegger. E aí eu comecei com Heidegger, isso foi em 96, comecei a ler Heidegger e não parei. Aí depois de Heidegger eu fui para a Verdade e Método de Gadamer, depois de Verdade e Método eu fui para outros autores, o Joseph Blatt, e assim foi diante. Aí eu não parei mais de ler e fui lendo tanto da hermenêutica alemã, depois a hermenêutica francesa, que eu descobri o Ricoeur, na hermenêutica francesa. Que é o grande autor que você se dedicou principalmente para o seu doutorado. Exatamente. Né? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. E só para lembrar, então, a todos que nos acompanham, nós estamos, então, aqui no estúdio da nossa faculdade, Faculdade FEIX, Faculdades Integradas Cantares Salomão, que oferece bacharel, teologia, também pós-graduação. Pós-graduação. E temos o básico também, né? Ligado a FEIX aqui, inclusive. Então, né, se você quiser estudar aí, tem o básico. Eu acho que tem até o médio, se eu não me lembro, mas o carro-chefe é a graduação aqui presencial e EAD também. A graduação EAD está rodando, tá? E a pós-graduação. Inclusive, o professor Esdras está aqui para dar aula de pós-graduação. Pós-graduação em Escrituras Sagradas. É um módulo que nós começamos agora, ainda dá tempo. Se alguém quiser participar, você pode entrar, porque as aulas foram gravadas. Então, a pós-graduação híbrida. Então, as aulas todas foram gravadas, você vai poder ter acesso a essas aulas aí. Okay? Muito bem. Professor Esdras, para nós começarmos, alguém que possa perguntar assim sobre a importância e a utilidade da hermenêutica. Uma pessoa que tem contato pela primeira vez com essa disciplina, é preciso conhecer hermenêutica para entender as Sagradas Escrituras? Dentro disso aí, né? Não é só ler, professor. Não é só ler o texto? Aqui, porque eu ouvi alguém falando, olha, eu não preciso de interpretar, eu só leio. Pois é. Será que não é só ler? Ler também é interpretar. Então, a primeira regra fundamental de uma boa interpretação é fazer uma boa leitura. Filipe se aproxima do mordomo egípcio e pergunta: entendes tu o que vens lendo? E ele diz: como poderei entender se alguém não me explicar? Então, o primeiro processo hermenêutico começa com a leitura. E aí nós definimos níveis de leitura. Primeiro nível de leitura, aquele que decodifica o sinal gráfico, que é a própria palavra, que é o próprio código linguístico.
esse fundamento é diferente da compreensão. Veja, o eunuco lia, porque o termo grego ali diz que ele lia em voz alta, ele lia, a expressão anagnosco, mas não entendia. Gnosco, conhecer, saber. No texto, a gente pode entender que o ato da leitura deveria levar imediatamente ao ato da compreensão. Mas ele lia, decodificava o sinal gráfico, mas não conseguia compreender. Ele pergunta, ele está falando dele mesmo ou de algum outro? Ele lia, ele era, vamos dizer, alfabetizado, mas não era capaz de compreender o que ele estava lendo. Então, o primeiro ato da leitura da hermenêutica é ler o texto corretamente. E ler não é pouco, se você entender o texto dentro da sua profundidade. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de ler é uma pessoa que vai ter dificuldade de interpretar. Eu já participei de um evento que deu-se para uma irmã a oportunidade para ler o texto do evento do Círculo de Oração, e a irmã leu Provérbios 14:1. A mulher sábia é de ficar em casa. O tema era, a mulher sábia edificará a sua casa, e ela falou que a mulher sabiá é de ficar em casa. Então, já houve ali uma leitura errada do texto, consequentemente, uma interpretação errada. Vocês lembram daquele pastor lá de Serra, no Espírito Santo, que leu o adjetivo adúltera como se fosse verbo no imperativo adultera? Adultera. Ele foi uma tragédia. Uma leitura errada. E não é só ler errado o texto, mas dar entendimento errado às palavras do texto. Como é o caso que ocorreu aí numa região que nós estávamos trabalhando para dar aula de hermenêutica, e o pastor, o título da lição da escola dominical, o texto áureo, estava em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, se não me falha a memória, que diz que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. E, na verdade, o pastor, antes de passar a palavra para mim, falou, irmãos, olha que coisa gloriosa. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a lei nos serviu de aio. Quando eu leio Mateus diz que o crente é o sal da terra. Irmãos, que tempero glorioso, sal e aio. Tem crente que tem sal e não tem aio. Tem crente que tem aio e não tem sal. E deu as características de que tem sal e não tem aio, de que tem aio e não tem sal, e as características do crente bem temperado pelo Espírito Santo. E foi um movimento na igreja. Difícil para mim foi eu ter que dizer depois que aquela leitura estava errada. Ele pegou a palavra aio, que Almeida possivelmente seguiu a Vulgata, que no original grego é paidagogos. E a Vulgata traduziu como aio. Então, como tem trechos da Bíblia do Novo Testamento que Almeida seguiu a Vulgata Latina, provavelmente esse aio corresponde a isso. E o pastor entendeu que aio era a forma comum como ele falava alho. Então, em vez de alho, ele falava aio. E como aio é tempero, mas com sal, faz aquele churrasco maravilhoso. Então, assim, a leitura é importante, né? E quando o camarada pega o texto, eu já vi uma pregação, Jesus e os planetas. Foi confesso aqui, numa daquelas quinta-feiras chuvosas, que o pastor abre a oportunidade para quem quiser. E o irmão João pregou Jesus e os planetas e disse que Deus não amava Jó debalde. Porque quando Deus ama, é uma torrente de água. Quem ama debalde é o homem. Ele pegou o texto da corrigida que diz que Deus não amava Jó debalde em vão e entendeu que se tratava do objeto balde. Então, assim, parece brincadeira, mas quando você vê a mídia divulgando alguém, um pastor, líder de igreja,
que leu errado o texto e já está com 2 mulheres da igreja porque está cumprindo o que o texto disse, você percebe, portanto, que ler o texto corretamente já é um processo hermenêutico. E o processo hermenêutico, ou seja, a boa leitura, a leitura feita corretamente, já é o resultado, portanto, da aplicação dos princípios da hermenêutica. Da hermenêutica. Então, lê. Começa da seguinte forma: leia o texto. Onde tem vírgula, dá pausa. Onde tem ponto e vírgula, dá uma pausa maior. Tem interrogação, exclama. Tem exclamação, exclama. Interrogação, interroga. Obedece à pontuação. Por quê? Porque um texto tem justamente o original o original grego, os manuscritos unciais, eles não possuíam sinais de pontuação. Os sinais de pontuação foram colocados mais recentemente pelos revisores. Não é porque não existia, é que era a forma grega, desde a antiguidade, escrever todas as palavras coladas, todas as palavras sem vírgula, ponto e vírgula, e os gregos já estavam familiarizados com isso. Quando, então, foi feitas as edições modernas para tradutor e exegetas, é que essa comissão de eruditos colocou as vírgulas. E olha, que um texto sem pontuação, você pode dar uma ênfase diferente. Por exemplo, olha só a expressão: eu não disse que ele roubou os livros. Eu não disse que ele roubou o livro. Estou negando. A mesma frase: eu não disse que ele roubou o livro. Onde eu ponho a ênfase, eu mudo o sentido. Agora o texto da tradução do Novo Mundo, os Testemunhos de Jeová. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nossas Bíblias. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa pausa, essa ênfase, ela precisa necessariamente ser trabalhada com a leitura, uma leitura correta. Não somente a leitura correta, mas a tradução também tem que estar boa para que não haja na leitura os cacófatos. Né? Como já tem, e as revisões das Bíblias são necessárias justamente para tirar alguns dos cacófatos, como, por exemplo, uma mão. No Antigo Testamento tem uma mão, uma minha, Deus havia dado. Então, quando essas expressões acabam sendo lidas, elas provocam motejo, riso da comunidade, porque elas dão um som ruim. Então, a própria leitura não é um processo apenas de decodificação dos sinais gráficos, mas de impor a esse texto os sentimentos que eles trazem ali. Então, eu vou ler os evangelhos, uns exemplos. Tem a parte que o narrador narra, que eu posso lê-lo comumente. Mas também tem personagens que falam. Esses personagens eu preciso compreender a entonação da forma como eles estão impondo a fala. Então, Jesus, no Sermão do Monte, você tem um tom do modo como ele está dizendo. Jesus, no templo, expulsando o cambista, ele tem outro tom. E eu não posso ler o tom de Jesus com os cambistas, expulsando os cambistas, da mesma forma que eu leio o texto como Jesus está no monte. Isso é interpretação. E aí, o que diz o livro de Apocalipse? Bem-aventurados que leem, a gente podia colocar entre parênteses, mas que leem corretamente. Bem-aventurados que ouvem, mas os que ouvem corretamente. Porque a leitura é esse primeiro processo indissociável da interpretação. Se eu leio errado o texto, a comunidade vai compreender o texto errado. Então, a leitura é importante, porque... Faz diferença, né? Não, e a gente tem que entender que quando eu leio o texto, eu me faço profeta, porque eu estou falando e pronunciando a palavra viva de Deus.
E aquela palavra, como diz o escritor aos Hebreus, é eficaz, é mais poderosa do que espada de 2 fios, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, eu estou trabalhando com a palavra viva, a palavra de Deus, a palavra que tem poder, a palavra que Deus diz, haja e é conforme a palavra dele. Então, eu não estou apenas... Por isso que a gente entende a importância da oralidade na formação do antigo e a importância da oralidade na formação do novo. Você imagina que na tradição judaica antiga, o relato da criação do mundo, onde havia um registro, era feito por meio da oralidade. Então você imagina o que era um patriarca falando oralmente a palavra de Deus. Ele se fazia profeta ao falar da palavra de Deus, aquilo que Deus disse. E a gente tem que entender que a leitura litúrgica, que é essa que nós fazemos no culto de leitura da Bíblia, ela tem que ser interpretada, porque ela manifesta o Cristo encarnado, que é a palavra de Deus. E isso é muito importante, né? Tem dois casos aqui, até chega a ser engraçado, mas que são reais. Eu dei aula na Subsede esses dias atrás, e aí temos um pastor, o pastor Braulino, que já é um pastor jubilado, mais de 40 anos pastoreando igreja, pastoreou igreja de Mato Grosso, tudo. E até me encerrei a aula, e ele pegou o microfone e falou: olha, estava ouvindo você falar aí, e eu estava lembrando do meu tempo, mas hoje como as coisas mudaram. Nosso tempo a gente falava qualquer coisa, o povo acreditava. Ele disse, eu inclusive, ele falou, inclusive quando congregava, o meu pastor, ele ensinava pra gente assim, o que a Bíblia diz que a gente tem que ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Sóbrio, sabe quando você tem muita coisa que sobra? Então sóbrio é aquela pessoa que tem muita coisa sobra, então você tem muito para oferecer, porque sobrou. Essa eu vou anotar. Você viu só? Mais uma, né? Aí, sobrou. Então é uma pessoa sóbria. Exato. Aí ele disse, tá vendo? Hoje não dá para você falar isso, porque... E eu tenho um amigo que um dia, a gente conversando, ele falou assim, olha, eu preguei lá na igreja sobre o cego. O cego lá de João 9, eu descobri o nome do cego. Falei, poxa vida, né? Descobri e preguei sobre ele. Falei, eu também quero ver, né? Pesquisa. Que maravilha. Ele falou assim, o nome dele é Dantes. Porque tá aqui, ó. Havia um homem que Dantes. Dantes era cego. Aí dá até pra você colocar o hino, né? Dantes trabalhava, né? Dantes trabalhava, Dantes... Então... Ou seja, era uma coisa real. E depois que a gente foi explicar para ele o que, na verdade, rapaz, isso aqui é um advérbio de tempo, havia o que outrora, antigamente. Isso. A pessoa, quando ela não compreende até mesmo o português bem, né? Isto. Ela tem dificuldade para interpretar o texto corretamente e entender o texto, né? Então, isso é tão importante que a tradução brasileira, que foi uma versão, e o nome já diz, tradução brasileira, feita aqui no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil, que teve como revisores da Bíblia o Érico Veríssimo e o Rui Barbosa. Nossa. Então nós estamos falando de uma tradução. Essa tradução ela não fez sucesso no Brasil. Foi a razão pela qual a Sociedade Bíblica do Brasil, depois de tanto investimento, resolveu tirá-la de circulação. Por quê? Porque o português era rebuscado, números de capítulos em algarismo romano, e eu lembro, depois de irmãos, não que da minha idade, mas irmãos me contaram que eu via no culto o pessoal falando Cirônicas 3 pauzinhos. E a irmã leu Cirônicas 3 pauzinhos. Então, era uma tradução extraordinária que você ainda pode adquirir hoje, que a Sociedade Bíblica do Brasil comercializa, mas foi feita uma revisão. E nessa Bíblia, por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil conservou os nomes, tanto próprios, dentro da perspectiva hebraica. Você sabe que os nossos nomes próprios da Bíblia, de locais e de pessoas, eles são adaptados para a leitura nossa, né? E ela seguiu exatamente a forma hebraica. Ninguém conseguia ler
essas formas hebraicas. A TEB, Tradução Ecumênica Brasileira, ela conserva esses nomes na transcrição hebraica. E ninguém na comunidade consegue ler, porque é um outro idioma transliterado. Então tem toda a vocalização daquele idioma. Final das contas, teve que tirar de circulação isso por conta que o povo não sabia ler corretamente. Vocês estão dizendo aí sobre a importância da leitura e a leitura correta. Eu também lembrei de uma história que me disseram da irmã que estava pregando um determinado dia sobre o tema que é de João 3,16. E ela fez aquela leitura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pareça, mas tenha vida eterna. E ela começou a pregar, então. Tá vendo, irmãos? Aqui está escrito, para que todo aquele que nele creia não pareça, mas tenha vida eterna. A pessoa linguaruda, mas tem a vida eterna. A pessoa fofoqueira, mas tem a vida eterna. Não parece, mas tem a vida eterna. Primeiro que é duvidoso entender que uma pessoa que pratica vai ter a vida eterna, né? Mas o não parece aí não tem nada a ver. Mas o que é interessante aqui, então, o que nós chegamos à conclusão dessa primeira reflexão, pastor Esdras, é que a hermenêutica não é um recurso para teólogo tão somente. Todo crente precisa entender a sua importância. Todo crente precisa aprender a importância da hermenêutica e não precisa ir longe. Se o crente se atentar à língua portuguesa, às regras fundamentais que ele aprendeu no ensino fundamental, no ensino médio, por exemplo, ele já tem possibilidade de compreender bem o texto da Bíblia. Então eu diria, nossas Bíblias, principalmente dentro do contexto assembleiano, costuma ser uma das Almeidas. Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista e Atualizada. Costuma ser uma dessas. Essas Bíblias, elas têm um excelente português, que ao longo das revisões feitas pela Sociedade Bíblica do Brasil, foi tirando alguns estrangeirismos, alguns lusitanismos, para se tornar cada vez mais uma versão bem brasileira. No entanto, essas versões ainda primam pela linguagem clássica, por um alto português e por palavras raras. Por que por palavras raras? Porque como essas traduções ela tem como objetivo ser o mais literal possível, na medida que for possível, às vezes uma palavra rara está mais de acordo com o sentido do texto hebraico do que um sinônimo mais recente. Então, você vai ler, por exemplo, lá no livro de Jó, enxúndia nas ilhargas. E o crente vai ler enxundia, vai ler o do Golfo, mas enxúndia nas ilhargas. Mas o que é enxúndia nas ilhargas? Então, daí que eu digo a importância de nós termos várias versões da Bíblia e parabenizar o trabalho das sociedades bíblicas e das editoras que fazem traduções dinâmicas, paráfrases, traduções funcionais, como é o caso da NVI, que a NVI não é tradução, não é paráfrase, não é tradução dinâmica, ela é uma tradução funcional. Mas as traduções dinâmicas, como Nova Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, NVT, né, Nova Versão Transformadora, são tudo traduções dinâmicas. E essas traduções, elas já não primam por lusitanismos. Elas já não primam de falar como Camões falava, porque aqui é outro tempo. Né? Então, essas Bíblias, elas acabam sendo Bíblias melhores, que elas acabam identificando-se com o público teens, adolescentes, os jovens que estão. Mas ainda nas Assembleias de Deus, como uma boa parte nossa é de cinquentão, prefere ainda essa tradução mais pesada, né? Porque a gente se acostumou a ler a Bíblia no Brasil dessa forma.
E algumas palavras, né, às vezes, pra gente parece simples, mas tem gente que não entende, né? Um dia a gente estava conversando na igreja e a gente falou, alguém brincou, né? Eu vou embora que minha esposa tá me esperando, hoje eu quero coabitar. Coabitar. Aí o outro irmão... Uma linguagem corrigida. Exatamente. O irmão tava do lado e falou assim, o que é isso? Ele falou, você não sabe o que é isso? Falei, Coabitar? Não, coabitar, tá na Bíblia, coabitar. Não, aí eu fui explicar para ele, né, o que significava coabitar e tudo mais. Então, às vezes, tem algumas palavras que as versões mais antigas usam, que a pessoa às vezes não vai entender hoje, né? Não, é a mesma coisa. Por exemplo, o inglês da Bíblia King James ajudou em muitos aspectos a língua inglesa e ainda hoje vários termos arcaicos usados pela King James continuam ainda sendo usados na língua portuguesa, porque essa Bíblia ajudou a língua. A mesma coisa a Bíblia de Lutero para o alemão. Então, assim, nós temos, portanto, o assembleiano, quando ele fala, o assembleiano leitor da Bíblia, o assembleiano da escola dominical, o vocabulário dele é o vocabulário da Almeida Revista e Corrigida, e é o vocabulário da Revista e Atualizada. Então, nós somos uma cultura, nós, os pentecostais clássicos, nós somos uma cultura que nós aprendemos a amar a leitura da Bíblia na sua forma culta, não na sua forma como paráfrase. Por quê? A Bíblia, por que o adolescente, o jovem ou a pessoa entende a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia Viva e a NVT? Porque elas não são traduções literais. O tradutor já interpreta o texto para você. Então, quando você lê, olha só que coisa interessante. Se você pensar que a gente tem um grande problema para interpretar a Bíblia, porque não conhecemos o vocabulário, enxúndia nas ilhargas. Até para achar esse vocabulário no dicionário, a pessoa vai ter trabalho. Enxúndia, ilhargas. E aí, o que acontece? Esse tipo de vocabulário, clássico, pesado, por exemplo, ele acaba, portanto, você tendo o trabalho de ter que interpretá-lo. Agora, essas Bíblias, o tradutor já interpretou para você. Então, você não tem o trabalho de interpretar o texto, que ele já está interpretado. Só tem o trabalho de dizer o que o texto significa para nós, que ele já foi interpretado. E isso é uma coisa interessante das Bíblias como NVT, Linguagem de Hoje, a Bíblia, a Mensagem, Bíblia Viva, eles têm esse perfil. Mas nós, assembleanos, ainda gostamos da leitura clássica, pesada. Né? É essa a forma de... Se não for assim, nós achamos que não é a palavra de Deus. O assembleiano é bem clássico em relação a... O que é um ponto positivo no sentido de valorizar a expressão, o vernáculo. O vernáculo. Isso dá também para o crente que lê constantemente essa Bíblia, essa tradução, também uma linguagem mais profunda, mais entendimento, um vocabulário muito mais apurado, isso. O que é bem interessante. Agora, como que nós poderíamos fazer uma distinção, pastor Esdras, de hermenêutica para exegese? Muito bom. Eu acho que é importante aqui. Nós temos a hermenêutica e às vezes nós falamos, eu preciso fazer uma exegese. Pessoa, então, que vai fazer uma leitura da Bíblia e interpretar. Como que eu utilizo a hermenêutica e quando eu utilizo a exegese? É a mesma coisa? São coisas distintas? Vamos primeiro, então, resolver um problema de tradução em nosso contexto literário brasileiro. Vamos começar por aqui. Nós demos o nome de hermenêutica... Não a teoria da interpretação, mas o próprio processo da exegese. Certo. Aí chamou-se, por exemplo, meu livro é hermenêutica, mas o processo dele envolve tanto hermenêutica, que é a teoria, quanto também o próprio ato da interpretação. Mas nós temos hoje, por exemplo, livros de hermenêutica e livros de exegese. Então você vai encontrar uma obra do Cássio Murilo das Neves, exegese
bíblica. Não é hermenêutica, é exegese. Exegese bíblica. Você vai pegar do Uwe Wegner, exegese do Novo Testamento. Essas duas obras, você vai pegá-la e elas vão lhe ensinar as técnicas de interpretar o texto. E o autor pode não querer discutir e debater criticamente se essa técnica está correta ou não. Ele vai te ensinar, por meio da exegese, a fazer e compreender o texto em seu sentido histórico, literário. O que o texto significou para a comunidade que recebeu. Isso é exegese. A hermenêutica é a teoria da compreensão de textos. A hermenêutica, portanto, serve para criticar esse método. A hermenêutica, então, se depõe sobre essa técnica para verificar os seus processos, que é o chamado, eu tenho a exegese, que vai procurar extrair o sentido do texto. Eu tenho o processo metodológico da exegese, no qual eu vou colocar os passos. Por exemplo, qual seria um espaço? Primeiro, texto original. Para o Antigo ou para o Novo Testamento. Tenho que selecionar qual texto do Novo Testamento eu vou usar. Vamos pegar pelo Novo Testamento. Vou pegar o texto oriental de Nestle Aland ou vou pegar o texto bizantino, que é o Receptus. Eu vou ter que já de imediato escolher quais dos dois textos originais eu vou pegar. Segundo passo, vou traduzir o texto. Que método eu vou usar na tradução? Vou usar um método literal idiomático, vou usar um método funcional, vou usar um método literal idiomático, que seria como as bíblias interlineares. Vou usar um método literal formal, que seria o da corrigida. Vou usar o método funcional, como a da Bíblia NVI, ou vou usar uma paráfrase, como a Bíblia na linguagem hoje e a Bíblia mensagem. Então, eu mesmo, na hora de traduzir o texto, eu vou ter que escolher que tipo de método eu vou escolher na tradução do texto. Terceiro passo, traduzido o texto, eu vou ter que verificar a crítica textual desse texto. Esses documentos gregos, que servem de base para tradutores e para exegeta, ele traz as variações dos manuscritos no texto. E se o texto que eu estiver lendo tiver uma dessas variações, eu deveria apontar isso. É a exegese do texto? Não é, mas é um ponto importante. Por exemplo, Mateus 1:41 diz nas nossas versões, e Jesus, cheio de compaixão, disse ao leproso: quero ser limpo. Bíblia textual, Bíblia de Jerusalém e Bíblia pastoral da Paulus. E Jesus, furioso, disse ao paralítico: quero ser limpo. O original diz o quê? Jesus, cheio de misericórdia, disse ao paralítico, ou Jesus, furioso, disse ao leproso, disse ao leproso. Então, esse trabalho da crítica textual, que vem logo após da tradução, ele vai me colocar. Jesus disse, o texto diz que Jesus estava cheio de misericórdia, como diz o manuscrito sinaítico, vaticano, alexandrino, ou como diz esse outro manuscrito, que é o Beza. Qual dos dois está certo? Então aqui já começa um outro processo. Decidido, uma Bíblia diz, como as três que eu citei, que o original não é a palavra splanirristes, cheio de compaixão, mas que o original é orgistas, cheio de ira. Então, a Bíblia que fez essa opção, o tradutor que fez essa opção, por exemplo, vai colocar a palavra enfurecer, e a Bíblia que fez essa opção vai colocar cheio de misericórdia. Feito esse trabalho,
Esse é o trabalho da exegese. Vem agora a análise linguística do texto, que eu vou analisar o vocabulário, as palavras, as formas, a gramática. Depois eu vou para uma análise retórica do texto, que eu vou verificar as assonâncias do... Eu ainda não comecei a dar a explicação do texto. Eu estou fazendo um processo da exegese ainda. Então, isso que é a exegese. A hermenêutica é a teoria que rege tudo isso aqui. Então, por exemplo, pela teoria, essa estrutura, ela sempre vai permanecer como uma exegese acadêmica. Agora, a hermenêutica, eu vou discutir esse processo da exegese. Então, de modo simples, hermenêutica é a teoria da interpretação, exegese é a própria prática da interpretação. Muito bom. O Royzuki, ele usa um exemplo, e aí o senhor me disse, o senhor acha que esse exemplo barateou demais a coisa e eu sou admirador do Royzuki, que eu acho ele uma pessoa extraordinária. Então, ele diz que ele fala que a hermenêutica, tentando explicar, né, de forma... Toda tentativa de explicação de forma mais simples, às vezes acaba barateando um pouco, né? Mas é o preço que se paga, né? É o preço. Ele diz o seguinte, que a hermenêutica seria como um livro de receitas que te ensina a fazer bolo. E a exegese seria você fazer o bolo. Exatamente. Em termos gerais é assim. Vamos relacionar hermenêutica, exegese e pregação. A hermenêutica é a teoria da compreensão de textos. Toda vez que você vai ao texto fazer uma exegese ou uma interpretação, ela é fundamentada em algum tipo de teoria. Mesmo que você desconheça essa teoria, tem uma teoria que regula o processo que você está fazendo. Por exemplo, entre nós pentecostais e cristãos reformados, se conceituou muito fazer uma exegese do texto, uma interpretação do texto usando o método histórico gramatical. Sim. Mas o método histórico gramatical, a teoria dele já foi instituída por Friedrich Schleiermacher. Então é nele que está a teoria do método histórico gramatical. Porque foi ele que determinou na sua teoria hermenêutica, ele não fez nenhuma exegese, mas na teoria dele, fez a teoria. Na teoria hermenêutica dele, que tinha como contexto o quê? Quem estava na área do direito fazia uma forma de interpretação. Quem estava na área da filologia fazia outra. E quem estava na área da arte fazia outro tipo. Ele vem com uma proposta de uma teoria geral da interpretação que sirva para o filólogo, que trabalha com línguas, que sirva para o jurista e que sirva para o artista. E ele, na verdade, entrou em debates com juristas alemães do tempo dele, com filólogos alemães do tempo dele. O pastor Schleiermacher não era fácil, não. E aí ele cunhou a teoria, a sua hermenêutica crítica, que não é exegese, e nessa teoria dele, ele deixou bem claro que não somente isso, mas o que mais se ensina dele hoje é isso, mas a obra dele é extensa e tem várias regras gramaticais, ensinando como você decompor as partes e para chegar à compreensão do todo, tudo isso ele fez, ensinando a teoria. Ele não fez uma exegese, mas ensinou a teoria. E aí, ele determina, então, que a primeira questão da hermenêutica é ele lança a teoria de que você precisa conhecer o autor, a intenção do autor. E ele vai dizer, se você compreender a mente do autor, você irá entender o texto melhor do que o próprio autor. Então ele relacionou a compreensão do texto à psicologia, como se fosse uma forma de hermenêutica psicologizante. E a isso ele aliou não somente você conhecer o autor, o contexto do autor, mas também você conhecer a gramática
você conhecer o próprio texto e daí a interpretação gramatical. Ele não fez nenhuma exegese, mas ele cunhou essa teoria. Então, quem faz hoje exegese histórico-gramatical, aqui, como é o caso de pentecostais e reformados em sua maioria, o que eles fazem, portanto? Eles fazem uma exegese que procurem buscar a intenção do autor do texto e trabalha a questão da linguagem do texto por meio da gramática, morfologia, sintaxe, todos aqueles processos. Ele pode fazer isso sem necessariamente recorrer a essa teoria, mas a teoria existe, precede a ele. Essa atividade foi precedida por uma teoria. É a mesma coisa. Hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa de retórica semítica na PUC do Rio e faço parte de um grupo de pragmática linguística na PUC de São Paulo. Todos esses eventos, a gente só estuda teoria da linguística e teoria da retórica, para depois fazer uma exegese de um dos textos do Antigo ou do Novo Testamento a partir dessa teoria. É isso. Então, por exemplo, eu tenho Paul Ricoeur. Paul Ricoeur exegeta? Não é. Paul Ricoeur é hermeneuta. Paul Ricoeur fez exegese de texto? Nenhum texto, mas ele abunda em teoria hermenêutica. Então, a hermenêutica é a teoria da compreensão do texto. É ela que regula a prática da exegese, ou então você faz uma exegese e a hermenêutica avalia esse teu processo teoricamente. Então, eu que faço exegese, você que faz exegese, seja qual a metodologia que você usar, método histórico crítico, método histórico gramatical, seja qual for, você mesmo, usando a teoria hermenêutica, tem que se autoavaliar os resultados que você chegou. E essa autoavaliação não é feita pela exegese, é feita pela hermenêutica. Então, hermenêutica, como diz o Zucchi, é a receita. Não é isso? A exegese, o separar farinha de trigo, ovos, não é isso? Bater tudo no liquidificador é o processo metodológico. O bolo é o resultado. Muito bom. Hermenêutica, teoria. Exegese, a compreensão do texto. A pregação, o resultado desse processo da teoria, da interpretação, agora a pregação, que é ainda a parte da exegese. Só para eu concluir aqui, existem outras formas de você compreender a hermenêutica também. O Johann Koning, ele fala na sua obra sobre Bíblia e interpretação, ele fala também que exegese é o estudo histórico literário do texto. É você saber o que o texto diz para a comunidade quando ele foi escrito. O que esse texto diz e o sentido desse texto para a primeira comunidade cristã, por exemplo. O que esse texto diz? E ele fala que hermenêutica também pode ser entendido agora, não como teoria do texto, mas com a atualização desse texto para a comunidade hoje. Então, eu trabalho com a Epístola de Paulo aos Coríntios. Essa epístola foi escrita, provavelmente, não mais depois do que o ano 60 no máximo, e essa epístola visava resolver alguns problemas particulares da igreja de Corinto, que não era o mesmo problema que estava em Tessalônica, não estava em Colosso, não estava em Filipos, estava em Corinto. Então, ela está situada no tempo, ela está situada no contexto, está situada a uma exigência daquela comunidade. Vou analisar o texto para entender o que Paulo quis dizer para aquela comunidade. Feito isso, o Koning, por exemplo, ele cita que a hermenêutica não é esse trabalho que foi feito aqui de saber o que o texto diz, que isso é da exegese. A hermenêutica seria atualizar o sentido do texto que foi dito para a igreja de Corinto para nós hoje.
Então, a hermenêutica seria essa própria aplicação do texto, essa própria atualização do texto hoje. Aí ele diz que isso também é hermenêutica. Só que o Paul Ricoeur já vai dizer que existe uma só hermenêutica, que é a hermenêutica geral. É a hermenêutica filosófica. A gente vai lá, estuda o Schleiermacher, estudamos o Wilhelm Dilthey, estudamos o Heidegger, estudamos o Gadamer, vamos para a França, vamos lá, estudamos o Ricoeur, estudamos o Foucault, vamos para os Estados Unidos, vamos lá para o Richard Hort, por Fish, vamos lá, toda essa turma aí. Hermenêutica para ele é uma só, geral. A exegese, a hermenêutica bíblica seria uma sub-área da hermenêutica geral, ou a hermenêutica jurídica seria uma sub-área da hermenêutica geral, porque mesmo a hermenêutica jurídica, mesmo a hermenêutica bíblica, depende desse grande conjunto de teorias da interpretação, seja jurídica, seja bíblica, que a tradição legou, a tradição que veio antes da gente, que a gente não pode dispensar. Ótimo. Nós já aprendemos bastante aqui, né? O professor Jonas também é autor de obras na área de hermenêutica, mas tem um ponto aqui que você trata, inclusive no seu livro, são os métodos que você utiliza lá, uma expressão métodos para falar sobre o perigo da alegoria. Tendenciosos. Métodos tendenciosos de interpretação bíblica. Eu queria que você, porque o método alegórico talvez seja um dos métodos mais utilizados nas pregações, porque possivelmente é aquele que desperta atenção e as pessoas entendem com mais facilidade. Mas qual que é o perigo do método alegórico? Antes de eu falar do perigo do método... Você prega o método alegórico, Jonas? Rapaz, de vez em quando tem que usar, né? Quando acaba a cartucha, aí você... Antes de falar do perigo do método alegórico, eu queria fazer uma pequena ressalva. Sim. Quando eu escrevi falando dos métodos tendenciosos, eu falei do método alegórico e falei do hiperliteralismo. Por exemplo, a Bíblia Dake, ela é uma Bíblia hiperliteral. E existe, por exemplo, a obra que ainda não chegou aqui no Brasil, A Validade da Interpretação do Rich, americano, protestante, muito bom, que ele tem uma teoria que ele contesta esse hiperliteralismo. Como a Bíblia Dake, por exemplo, no qual Dake dizia que Deus realmente tinha mão, Deus realmente tinha pé, Deus realmente era um cavaleiro que cavalgava sobre as montanhas. Ele tinha o texto como literal, que Deus realmente sentou e comeu pão com os anciãos no Sinai. Isso é o hiperliteralismo. E nós temos a alegoria. Acontece, deixa eu explicar algo aqui rápido. A alegoria, ela sempre foi o método da patrística. Agostinho, ele tem, mas o que eu quero dizer é que assim, que o Agostinho, ele tem teorias sobre semiologia, sobre semiótica, sobre signo linguístico. O Agostinho tem teoria. Agostinho era um excelente hermeneuta, no sentido de cunhar teorias de interpretação. Ele sabia muito. Orígenes, que vem da tradição grega, principalmente da tradição alexandrina, eles tinham uma escola que deu o início ao que nós chamamos de crítica textual. A crítica textual vem diretamente de Alexandria, que era pegar o texto, eles pegavam os textos dos filósofos das escolas antigas e faziam uma avaliação literária. Foi por isso que o Orígenes fez a sua hexapla, pegando os textos, colocando, porque ele vem de uma tradição de críticos do texto. Então, eles sabiam muito, o próprio Orígenes fez regras hermenêuticas literárias. Então, eles reconheciam a importância do texto literal, mas eles são influenciados pela hermenêutica e exegese rabínica.
principalmente de Fílon de Alexandria, que era um judeu alegórico. E essa tradição judaica da alegoria, que era o Peshar, não é isso? Que tinha as suas estratégias, que nós podemos falar depois. Essa estratégia, os cristãos também copiaram no quadrigo, que era a interpretação literal, a interpretação alegórica, a interpretação Anagógica também. Não, deixa eu ver se eu lembro, meu Deus. A interpretação literal, a interpretação alegórica, a interpretação, eu não vou dar o nome agora que eu não lembro corretamente, que era uma interpretação para interpretar o texto sobre o seu posicionamento ético, e a interpretação anagógica, que era a interpretação do texto escatológico. Então, diante de um texto, a exegese de Agostinho, a exegese da patrística como um todo, considerava o texto como está escrito. Não temos interesse nele, porque, segundo Orígenes, a interpretação desse texto, do literal, você não precisa se ocupar dele, porque essa era a interpretação do soma, do corpo, a interpretação carnal. Uhum. E você tinha que ir para a interpretação pneumatológica da alma e do espírito, que ia se preocupar com a alegoria, que é um sentido pneumatológico de coisas que estão por detrás do texto que ninguém viu, e o sentido ético, que eu já lembro a palavra, e o sentido escatológico. Então, na interpretação do texto, você tinha que pegar um sentido espiritual, tinha que pegar um sentido ético, o que isso tem a ver com a minha vida agora, um sentido espiritual, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Sentido ético. O que isso tem a ver com a minha vida agora? E sentido escatológico. O que isso me ensina sobre a minha vida no futuro? Era assim que tinha que ser interpretado. Então, toda a patrística foi assim, apesar de haver técnicas para interpretação do texto literal. E Lutero seguiu essa mesma norma até que ele percebe que esse método não dava a ele os recursos necessários para ele interpretar a justiça de Deus. Porque você tem um texto ali grave em Romanos. E como é que eu vou alegorizar esse texto? Uhum. Eu não tenho como. E olha, e aqui é um ponto importante, Lutero se ufanava de ser aristotélico. Uhum. Ele dizia que ninguém entendia mais de Aristóteles do que ele. Ele era bem humilde. Ninguém entendia mais de Aristóteles que ele. Nem tão mais de Aquino. E ele sabia exatamente o que quer dizer justiça na filosofia aristotélica. E isso trazia a ele um incômodo. Uhum. E aí ele resgata a interpretação literal, que antes estava perdida. Então, quando eu falo assim dos períodos, é que a partir de então nós começamos a fazer e contestar a interpretação alegórica, que sempre foi aquela interpretação presente. Você pega os livros dos rabinos judeus, tá, a interpretação tudo alegórica. Interpretação tropológica, né, que o senhor estava procurando. Obrigado, muito. É tropológica, é literal, tropológica, literal, alegórica, tropológica e anagógica. Um sentido literal é o que o texto diz, a alegórica é a espiritual, a tropológica é a ética e a anagógica é a escatológica. Então eu leio um texto sobre esse prisma. O que o texto diz? Não me interessa, que isso está óbvio. Que ele ensina espiritualmente para mim? Qual a questão ética que eu devo praticar por causa desse texto? Tropológica. E o que o texto apresenta para o meu futuro? Escatológico ou o anagógico? Então, Lutero rompe com isso. Então, quando no contexto que eu falei a respeito dessas interpretações tendenciosas, é que o método histórico-gramatical e o método histórico-crítico, eles valorizam o texto e o sentido gramatical e histórico do próprio texto. E a exegese
alegórica, ela não respeita o que o texto quer dizer e fala dizer aquilo que o autor ou intérprete quer que ele diga. Então, essa perspectiva inicial, ela recebe mesmo até determinar, porque Paulo foi alegórico. Mas aí, onde que o Paulo foi alegórico? Quando Paulo fez a interpretação de Sara e Agar em Gálatas. Ele chegou a colocar o Monte Sinai lá na Arábia. Ele colocou o Monte Sinai na Arábia. Para fins desse. E fez aquela exegese ali alegórica. Entendeu? Fez uma exegese alegórica para defender o ponto de vista dele. Então, assim, a perspectiva hermenêutica do método é você interpretar o texto enquanto texto e respeitar os sinais que encontram-se ali. Essa é a proposta. Então, o perigo de se interpretar de modo alegórico é porque nós nunca saberemos aquilo que o texto quer dizer. Esse é o princípio. E a escritura cristã, a escritura hebraica, forma a identidade da comunidade judaica, hebraica do Antigo Testamento. As escrituras cristãs formam a identidade da comunidade cristã do Novo Testamento. Se eu interpreto esses textos de modo alegórico, eu jamais saberei a minha própria identidade como cristão que esses textos apresentam. Então, o perigo do método alegórico é esse. Agora, falando aqui em outros termos, existe outras formas e técnicas hermenêuticas que eu posso identificar esses elementos que a gente considera alegórico, ok? Que a gente pode considerar ele alegórico, e que não são de acordo com as regras. Eu posso usar os recursos da semiótica, da retórica, e encontrar o sentido daquele texto para a vida da comunidade. E eu digo para vocês o seguinte, olha, a alegoria não faz bem para a comunidade cristã, mas nós pentecostais sempre, e eu não chamo nem o que nós pentecostais fizemos de alegoria, era pior do que isso, porque a alegoria, ela tinha, na verdade, ela tinha uma inteligência por detrás dela. Você vendo o Philon, as demonstrações de Philon falando da alegoria, e no outro lado você pega... Sabe para que serviu a alegoria? Para fugir de problemas ligados ao texto. E gnósticos em disputa com Orígenes, jogou na cara de Orígenes, que era um excelente exegeta, mas usava o método alegórico. Deixa eu ver se eu lembro o nome do Celso. Celso. No debate contra Celso, Celso jogou na cara dele que os cristãos tinham tanta vergonha da escritura que não as interpretava literalmente. Celso jogou isso na cara de Orígenes, e você olha o salto triplo hermenêutico no livro dele, ele tentando justificar para Celso as posições do cristão. Está lá no livro dele contra Celso. Celso criticou. Vocês têm vergonha da escritura? Que vergonha é essa? Aí o Celso mostra que vocês interpretam tudo alegoricamente porque vocês têm vergonha de interpretar literalmente. Por quê? O método alegórico, quando ele desenvolve em Alexandria, tem o método alegórico entre os judeus, só que Philon é de Alexandria. Então o que acontece? As escolas gregas estavam preocupadas com os textos dos seus fundadores que não faziam mais sentido no século I e II. As escolas de Zenão, as escolas da antiguidade clássica, não fazia mais sentido aqui. Você dizer a respeito de que o fogo é Deus, que o ar é Deus, discutia aquelas questões, não fazia mais sentido no século II. Então o que faz as escolas?
alegorizam o texto desses filósofos antigos para dar a eles uma certa relevância num tempo que eles já não têm. Então, como se estivesse atualizando o sentido daquilo por meio da alegoria. É esse o processo da alegoria. Então, as alegorias que nós fazemos do texto, elas não deixam de ter o seu sentido tropológico, que por meio dessas alegorias você fala de ética, sentido moral. Você fala da moralidade, da moral cristã, pentecostal, evangélica. Ele é usado para esse fim. E acaba, porque o que está sendo falado não é o que o texto diz, mas há uma verdade que está sendo, uma verdade moral e ética que está sendo dito com aquela interpretação que não é interpretação. Seria uma alegorese. Porque a alegoria, aí vem, a alegoria, ela é uma figura de linguagem genuína. Aí, desculpa aqui a expressão para quem não gosta, mas foi Bultmann que fez essa diferença. Alegoria é uma coisa, alegorese, que é a expressão que a gente pega emprestado de Bultmann, é outra. Alegoria é a figura de linguagem. Alegorese, essas interpretações sem sentidos que se faz em cima do texto. Até porque a alegoria, quando Paulo fala, né, usa a ideia de alegoria, faz um sentido com a teologia que ele tá se utilizando em Gálatas ali, né? Não é, ou seja, por mais que ele usa aquela ideia dos montes e a Jerusalém de cima, a Jerusalém de baixo, a livre, a escrava. Quando você olha no texto, faz sentido com o que ele está escrevendo, não é uma coisa... Porque ali ele está querendo... Aí, um ponto interessante também que a gente deveria verificar é que no tempo do Novo Testamento, nós já temos uma exegese judaica muito bem instituída, gente. Você imagina que Hillel e Shammai, que estão lá no período do Segundo Templo, antes da formação do Novo Testamento, eles já discutiam regras de interpretação em suas escolas. Então nós já tínhamos a tipologia, já tínhamos a alegoria e mais. As regras de Hillel, por exemplo, muitas delas são usadas ainda hoje dentro da área do direito do Ocidente, porque elas eram regras de silogismo lógico. E essas regras ainda continuaram distribuindo aí, principalmente por meio dos exegetas cristãos latinos, que tinham como base principalmente o direito romano. Então isso passou para a exegese cristã também. Só que a alegorese, ela é, de certo modo, uma maneira de você dar uma espiritualidade e uma atualização a um texto respeitando o seu sentido próprio. Então, nós hoje temos recursos hermenêuticos, teorias hermenêuticas, como pragmática linguística, como retórica, como semiologia, que nós conseguimos esse mesmo efeito sem macular o texto. É olhar o texto sobre uma luz diferente. Então, mas a gente entendendo um texto como o Novo Testamento, a gente não precisaria da alegorese para isso. A gente não precisa. Muito bem. Bom, nós vamos caminhar para o encerramento. Muito produtivo, né? Infelizmente precisa encerrar, porque é sempre bom bater um papo com o professor Esdras, né? Recursos. Sempre muito esclarecedor. Sempre esclarecedor. Eu só queria jogar um veneninho aqui antes de terminar. Rapaz, eu vi um camarada pregando. Ele abriu a Bíblia, aqueles pregadores que abrem a Bíblia e pregam, caiu no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Ele leu toda a genealogia de Mateus. E sabe como é que ele concluiu a mensagem dele? Se teu nome não está aqui, é porque teu nome não está no livro da vida. Meu Deus. Nossa. Eu nunca vi tanta conversão naquele culto. Meu Deus. Que eu prego, falo de exegese, cito grego, cito hebraico, cito não consegue aquele efeito. E não tem o efeito que ele teve. E aí,
assim, vamos dizer aqui que deve ter algumas questões que a gente precisa aprender avaliar, entendeu? Mas a capacidade assim, criativa é impressionante. Não, é impressionante. Inclusive o nome dele não estava lá. Então, acho que ele foi o primeiro que desceu, né? Inclusive, aí vieram vários lá. É muito bom, gente. E eu acho que o mais admirável é que o povo acredita, né? Não, aqui é que entra a nossa hermenêutica pentecostal. E isso mexe não somente com a hermenêutica pentecostal, mas mexe também com psicologia da religião. Em Harvard foi feito por um Quaker uma pesquisa, por um cristão Quaker, uma pesquisa para saber se as pessoas que eram convertidas ao cristianismo dentro da universidade foram porque entenderam a mensagem da Escritura. Uhum. Isso está naquele livro de Psicologia da Religião, da Loyola, lá de um autor psicólogo italiano cristão. E ele apresentou a pesquisa do cara e disse que a maioria das pessoas disseram que quando se converteram, não sabiam, não entenderam nada do que o pregador disse, porque a pessoa não tinha os fundamentos para isso. E aí ele queria provar que é a pregação genuína, histórico-gramatical, aquela pregação que esboça o texto, que traz a conversão. E ele abandonou esse projeto ali de pesquisa, porque todo mundo que pregou, que disse que se converteu, disseram que não lembram nem da pregação, mas o que elas tiveram foi uma comoção, uma experiência, um entendimento. Então, o que a gente verifica? Que às vezes não é o resultado da pregação. A pregação tem que ser o efeito, isso está claro. A gente prega e vem. Mas quando a gente vê pregações que não são pregações, como é que você entende isso? Isso mostra uma coisa cognitiva e racional, né? No sentido de iluminista. É nisso que eu acredito aqui na ação do Espírito Santo na liturgia. Porque é somente o Espírito Santo que um camarada falando, lendo a genealogia, se teu nome não está aqui, é porque você não está no livro da vida, é só o Espírito Santo que pode dar sentido uma palavra dessa no coração da pessoa. Porque uma pessoa lógica, teu nome também não está. Todos os nomes aqui são hebraicos, a maioria da igreja aqui não... Não, uma pessoa racional, lógico, faria isso, mas parece que a pessoa não consegue. Aí a gente tem que ir lá para o Rodolfo Otto para ele explicar para a gente esse negócio do sagrado. Do exatamente, está no luminoso, tá no campo que a razão não vai, às vezes não vai conseguir. A limitação da razão, né? A razão não consegue dar explicações para esses fenômenos espirituais de fato. E foi assim que a nossa igreja pentecostal cresceu, porque boa parte da nossa liderança pentecostal lá atrás, excetuando os nossos pioneiros, que eram pessoas inteligentes, pessoas cultas, mas os convertidos deles eram pessoas que foram elevados ao pastoreado com uma semana de conversão no máximo. Sim. E essas pessoas não sabiam interpretar a Bíblia, mas elas pregaram dentro dessa perspectiva pentecostal que se faz, focado na experiência. E nós hoje ainda somos o maior de todos os movimentos aqui no Brasil. Em função disso, podemos melhorar? Podemos, mas nunca podemos perder também aquele fogo pentecostal. Essa é uma questão que o senhor toca muito bem, que é exatamente isso. Podemos avançar com o estudo acadêmico, com os princípios da hermenêutica, mas sem perder essa originalidade, essa identidade pentecostal, exatamente, essa manifestação sobrenatural de Deus na pregação. Acreditar que mesmo que nós tenhamos recursos para a interpretação das Escrituras, é sempre depender de Deus para fazer essa aplicação. Eu aprendi com o pastor Vieira, lá de Joinville, e quando eu fui para Joinville, ele estava no ministério e foi até o final, ele saiu e tal. E ele, numa reunião de ministério, ele quis dizer, ele teve a seguinte iluminação lá para... Ele falou: irmãos, Deus já me disse, quando eu estava andando para Criciúma, que esse caminhão de banana que estava passando por mim aí,
Deus fazia com os servos dele o que ele queria, levava para onde tinha que levar, igual esse caminhoneiro está levando as bananas. E ele e eu aprendi uma coisa: Deus tem todos os instrumentos. Ele falou: tá vendo fulano de tal? Esse é o bate-estaca de Deus. Ele é grosso, ele é pesado. E tem pessoas que precisam ouvir a mensagem dele. Quando ele prega, Jesus batiza com o Espírito Santo, muitas pessoas se convertem. E foi dando. Aí quando chegou na minha parte, o Esdras. Com que eu comparo o Esdras? O Esdras é um parafuso de chave Phillips. Não faz barulho, não fica abrindo buraco na parede, mas vai devagarzinho arrochando, É assim, então eu acho assim... Alegoria. É uma alegoria. Mas e a gente tem realmente... tem muitas igrejas que se ufanam de terem pregadores espetaculares. Sim. Não estou dizendo que a ignorância é a melhor coisa. Exato. Mas as suas igrejas estão esvaziando. E nós, a igreja pentecostal, com a nossa simplicidade na pregação, continuamos ensinando, pregando e Deus convertendo pessoas. Realmente. Maravilha. Queremos agradecer. E excetuando o que deve ser excetuado, só essa ressalva aqui, né? Nós sabemos que deve então, ser excetuado. Queremos agradecer, pastor Esdras, por atender o nosso convite, estar aqui em Cuiabá esses dias e para esse nosso bate-papo aqui. Eu quero as considerações finais. Isso, eu quero também agradecer ao professor Esdras. Inclusive, ele vai voltar no módulo de novo. Olha só. E aí nós já estamos combinando para ele ficar para cooperar conosco. Exato, é sempre mais bom um pouquinho, aqui. Então... Brevemente, se Deus quiser, a gente vai ter outro bate-papo aí, porque esse aqui é só o início. É só o início, né? Nós já falamos umas coisinhas boas. No segundo podcast, a gente falou pouca coisa ainda. Exatamente. Professor Esdras, suas considerações, agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação aqui no nosso CTcast. Olha, meus agradecimentos à Igreja de Cuiabá, aos obreiros maravilhosos desta igreja que sempre me receberam de braços abertos, com muito carinho. Quando eu venho aqui, eu me sinto acolhido, me sinto amado e sempre recebo aquele atendimento, aquela recepção principesca, né? Sou tratado acima daquilo que eu mereço. E eu agradeço muito a vocês por isso e que Deus continue abençoando a Fakes, dando muito sucesso nesse trabalho. Pode contar comigo quando precisar e abençoando o Cultura e Teologia. Muito bem, então nós vamos chegando ao final do nosso episódio do CTcast. Agradecer a audiência de vocês, se inscreva no nosso canal, acompanhe aqui as nossas novidades. Agradecer mais uma vez a nossa faculdade, Faculdade Fakes. Acesse lá o Instagram, procure no Google também e acompanhe as atividades da nossa faculdade. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo episódio. Até lá!